Olá, uma pesquisa divulgada em 2010 pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, revelou que a geração nascida no Brasil nos anos 80 começou a fumar em média aos 17 anos de idade. A pesquisa revela também que os jovens são os que menos procuram algum tipo de ajuda para largar o cigarro. Esses são alguns dados sobre a relação entre juventude e tabaco no Brasil. Tema do Salto para o Futuro de hoje. Veja o que a nossa equipe preparou para esta edição. Qual o perfil dos jovens fumantes brasileiros? Por que eles são os alvos preferenciais da indústria tabagista? Saiba quais são as estratégias das companhias de tabaco para seduzir o jovem consumidor. Com a palavra, os jovens. Na Boêmia Noite da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, o Salto para o Futuro foi saber o que eles acham do hábito de fumar. E a nossa entrevista de hoje é com Gamba Júnior, designer e professor da PUC do Rio de Janeiro. 90% das pessoas que começam a fumar começam antes dos 18 anos. Então, a indústria sabe disso e os documentos da indústria mostram uma ação de marketing voltado para o jovem antes dessa faixa etária e antes da conscientização mais clara dos malefícios do uso do tabaco. Começa agora o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, O canal da educação. Juventude, tempo de formação da identidade e de afirmação. Muitas vezes é uma época de conflitos, dúvidas e também de amores. Uma fase da vida em que novas experiências são sedutoras e algumas delas se tornam hábitos que talvez permaneçam por toda a vida. Entre eles, pode estar o fumo. Uma pesquisa do INCA aponta que 90% das pessoas começam a fumar antes dos 19 anos. Mas que motivos levam esses jovens tão cedo ao tabagismo? A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo uma doença pediátrica. As pesquisas apontam que mais de 90% dos fumantes adquiriram o hábito antes dos 19 anos. As crianças começam a fumar geralmente a partir dos 13, 14 anos de idade. Dependendo do país, elas começam a fumar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, dependendo de quando começa a vida social da criança. E dependendo da influência que o cigarro já tem dentro do contexto social. Não muda muito ao longo da história quando é que começou-se essa meninada a fumar. Tem uma grande diferença hoje, quer dizer, as crianças começaram a fumar em média com 13 anos e no Brasil está baixando para 12. Mas existem casos, inclusive, de iniciação aos 5 anos de idade. E ainda, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% das crianças são afetadas pelo chamado fumo passivo em suas próprias casas. A gente vê criança, por exemplo, que o pai e a mãe fumam e que tem asma, piora a asma. Falta a escola, porque tem crise de asma. Não desenvolve fisicamente porque não consegue correr, não consegue nadar, não consegue fazer atividade física, né? Então, isso é uma preocupação do ponto de vista da saúde pública. Do mundo inteiro tem essa consciência hoje. Das crianças para os jovens, os estudos ainda têm mostrado que o hábito de fumar tem começado cada vez mais cedo entre o sexo feminino. As meninas estão começando a fumar, estão se iniciando mais cedo do que antes e em maior número do que antes. E, inclusive, comparativamente com os meninos, em maior número do que os meninos. Isso nos países desenvolvidos. Basicamente, o que acontece no mundo é que cada vez mais as meninas estão fumando e elas estão se equiparando com os meninos, pelo menos em 50% dos países do mundo. E hoje em dia, as mulheres ainda fumam no mundo muito menos do que os homens. Mas se a gente fizer uma projeção para daqui a 20, 30 anos, a tendência é que a gente tenha cada vez mais mulheres fumando e que essas mulheres passem a morrer por causa do tabaco, como os homens, passem a morrer de câncer de pulmão, de bronquite crônica, de enfisema pulmonar, de infarto do coração e todas essas doenças. Now that I'm a mother, I don't want my children falling into the same trap. Why is cigarette smoking so popular and acceptable despite all the information we have?
Embora as informações sobre os riscos do consumo do tabaco tenham crescido nos últimos anos, o número de jovens fumantes preocupa pais, educadores e especialistas no tema e gera também uma inquietação. Por que os jovens começam a fumar? Tem dois motivos principais para os jovens fumarem. O primeiro é a curiosidade. Aí vem o segundo problema, que você fica sendo curioso, você experimenta. Só que a nicotina, que é uma das drogas do cigarro, ela tem um poder de gerar dependência que muitas vezes, ao você experimentar, você não consegue mais parar de experimentar. Além de todos esses fatores, há ainda um outro elemento, o investimento pesado da indústria nas estratégias de marketing. Primeiro, ela faz um produto que tenha características que atraem para a sua compra. Então, ela coloca os maços bonitos, ela acrescenta aditivos no produto, ela, enfim, confere esses produtos uma marca, que é para atrair, quer dizer, a pessoa se vê definida como alguém que consome aquela marca. Do ponto de vista de distribuição, que é uma das outras áreas do marketing, ela tem uma rede de distribuição que é ímpar. Poucos produtos no Brasil e no mundo são tão bem distribuídos e têm uma rede de distribuição tão bem estruturada como a rede de distribuição da indústria. Depois do álcool, o tabaco é a droga mais consumida entre os jovens no Brasil e no mundo. E os pesquisadores advertem, se a indústria investe alto para atrair novos consumidores, escola e família precisam fazer outros investimentos para evitar que eles se tornem dependentes desse produto composto de mais de 4.500 complexos químicos. A escola, em parte, dizia que o problema de educar o filho, e, por exemplo, educar o filho a não aderir ao fumo, seria o papel da família, mas os estudos mostram que o fumo está muito dentro da família. O fumo está muito, seja o pai, seja a mãe, seja ambos, seja os irmãos, seja avós, tios, o fumo está dentro da família dos meninos. Então a escola talvez fosse o núcleo principal de análise, de crítica desse processo. Existe muita coisa que a escola pode fazer, estimular os meninos a descobrir o que é o tabagismo, o quão cruel é essa doença, antes deles aderirem, antes deles experimentarem. Com as leis de restrição à propaganda de cigarros, como a 10.167, que entrou em vigor no final do ano 2000, a indústria tabagista se viu obrigada a adotar estratégias de marketing para divulgar as marcas de maneira diferente. Não é à toa que os maços de cigarro são colocados em locais de boa visibilidade, em estabelecimentos como bancas de jornal, bares e até mesmo padarias. E assim, em vários lugares, a propaganda de cigarros continua presente no país. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em parceria com a Aliança contra o Tabagismo no Brasil, a ACTBR, revelou que 79% dos jovens veem cigarros quando vão à padaria e 71% quando vão ao supermercado. Números que preocupam especialistas de organizações que batalham por uma restrição ainda maior para a propaganda de cigarros. Ele já foi personagem atuante em vários filmes de Hollywood. Acompanhante de mocinhos e malvados, virou sinônimo hora de glamour, hora de rebeldia. E foi depois de ver heróis e bandidos no cinema que muitos jovens quiseram experimentar o primeiro cigarro. A restrição à propaganda de cigarros, aplicada em vários países, diminuiu a aparição do produto em diversas produções cinematográficas. Mesmo assim, ele ainda é escalado em vários filmes. No Brasil, a restrição começou no ano de 2000. Hoje já não é mais possível ver a imagem de cigarros na televisão, por exemplo. Mas quem acompanha de perto a atuação da indústria garante: as estratégias para atrair os jovens para o consumo de cigarros ainda surtem efeito. Então, de um lado, a gente vê que é um abuso do que a legislação fala e que, outro lado, a gente percebe, né, embasado também nas pesquisas que a gente tem feito, que eles continuam atingindo o objetivo deles muito bem. Paula Jones é socióloga e atua na Aliança de Controle do Tabagismo, uma organização não governamental que desenvolve ações para reduzir os impactos do fumo na sociedade.
Segundo ela, com a restrição à propaganda de cigarros, as empresas passaram a investir em outras estratégias para atrair os consumidores jovens, a começar pelas embalagens. Tem uma das embalagens que parece um iPod Nano, tem outra que parece uma voltada para mulher, que parece um vidro igualzinho uma caixinha de perfume. Quer dizer, você tem essas estratégias através da embalagem. Quer dizer, você tira aquele produto da bolsa, é aquela identificação que você tem com aquele produto. E não são só as embalagens que recebem roupagem de acordo com o público-alvo. O próprio cigarro também ganhou acessórios para conquistar novos consumidores. O efeito disso aqui é mascarar, né, o sabor do cigarro. É um aditivo que mascara e que torna mais fácil tragar o cigarro. E quer dizer, isso é uma estratégia muito boa para incentivar a iniciação, porque com aquele saborzinho de mentol você mascara o gosto do cigarro e aí você vai, né, aqui um dia no barzinho com os amigos, etc., experimenta um, aí outro dia experimenta outro e é assim que a maioria das pessoas começam a fumar. Ninguém começa a fumar um maço de cigarro por dia, né? Sempre nessa experimentação da curiosidade dentro do grupo de amigos e é assim que as pessoas se tornam fumantes. De acordo com a associação, outro foco das empresas produtoras de cigarros são os pontos de venda. A estimativa é de que existam cerca de 260 mil espalhados pelo país. São bares, lojas de conveniência e até mesmo bancas de jornais que colocam os maços ao alcance dos olhos de todos, adultos e crianças. O que a gente observa é que os cigarros são sempre colocados no local mais privilegiado do ponto de venda, que é onde, né, junta, assim, do lado do caixa. É aquela coisa quando você está saindo da loja, que você faz aquela compra por impulso, e eles estão sempre posicionados num local que está ali perto da bala, do chocolate, no jornaleiro, né, das revistas, enfim, eles estão sempre posicionados no local privilegiado, que é onde você tem o produto, o consumidor e o dinheiro. Eu costumo ver cigarro para vender? Costumo ver em bancas de jornais, né? Qualquer botequim, né, bares, né? Eu vejo também assim, às vezes os camelô vendendo, já vi. Eu vejo em bancas de jornal, aqui no centro, todas as bancas de jornal. Vendem cigarro. Mercado, banca, padaria, esses lugares que vendem. E muitos desses pontos de venda estão bem próximos das escolas. Foi o que revelou uma pesquisa encomendada pela Associação de Controle do Tabagismo ao Instituto Datafolha. Segundo essa pesquisa, realizada em maio de 2010 na cidade de São Paulo, a maioria dos estabelecimentos está a cerca de 1 quilômetro das escolas. E tem outro dado que chama a atenção: 72% dos frequentadores são crianças de até 12 anos de idade. A criança vai comprar bala e está ali o cigarro no mesmo patamar que a bala, que o chiclete, que o chocolate. Hoje ela está comprando a bala e o chocolate. Aquilo banaliza o produto tabaco, né? Porque ele está no mesmo patamar no ponto de venda. E quer dizer, hoje a criança está ali comprando a bala, um produto banalizado, amanhã ela vai, quando chegar na fase da rebedia dela, talvez ter curiosidade de experimentar esse produto. Eu acho que o cigarro exposto embaixo estimula, até porque as embalagens são feitas, né? São projetadas para isso, questão de cores e designs. E os vários tipos de cigarros com várias cores também chamam muita atenção também. Criança, só de olhar uma pessoa fumando, aprende a fumar. E de olhar cigarro também vai querer saber o que é, né? Aí vai botar na boca, pode passar a gostar. Eu não vejo por que um produto que mata metade dos seus consumidores regulares tenha estar exposto com cores lindas e maravilhosas, embalagens super transadas, em qualquer esquina que você anda na cidade. Ele tem que estar sendo vendido numa gaveta embaixo do balcão, como já acontece no Canadá, já acontece na Austrália, já acontece na Noruega, quer dizer, já acontece na Tailândia, quer dizer, uma série de países já adotaram essa medida. E, em última instância, a gente tem que chegar à embalagem genérica. Enquanto os cigarros ainda não são armazenados longe dos olhos de crianças e de jovens, as organizações que combatem o fumo também se preocupam com outra estratégia capaz de levar o cigarro ao universo juvenil: as ações de marketing em eventos como os festivais. E você tem isso em festival de verão, em festival de inverno, em festival de não sei o quê. Quer dizer, eles põem pontos de venda, enfim, eventos, né? Em eventos pontuais. E também põe pontos de venda ambulantes, né? Aí também é uma interpretação, ou seja, promotores daquele produto entrando nos bares, cadastrando pessoas que têm que se declarar fumantes para entrar no cadastro deles, né? Para eles justificarem que não, é só para quem já fuma,
e que convite, inclusive fazendo convites para essas pessoas que se cadastram para essas festas misteriosas, que você só sabe na última hora e que é para um público jovem. As pessoas hoje não se dão conta que ainda existe propaganda de cigarro. Essa é a verdade. Se você conversa com uma pessoa de meia idade, não, mas cigarro já, né, problema resolvido, já está tudo proibido. E não é bem assim, né? Mas justamente a propaganda está atingindo diretamente o jovem, a pessoa de meia idade, a pessoa madura não é o público-alvo. E a gente não pode deixar que isso continue, né? Porque os próximos consumidores são as crianças, são os nossos filhos, né? São as pessoas que estão sendo assediadas por esse tipo de publicidade. Uma perda de 200 bilhões de dólares por ano. Essa é a estimativa do Banco Mundial para os prejuízos causados pela indústria de tabaco em todo o mundo. E o cigarro pesa também no orçamento do brasileiro. Segundo dados da pesquisa especial de tabagismo, divulgada em 2010 pelo INCA, um casal de fumantes gasta, em média, R$ 1.495,20 por ano. Não é pouco dinheiro. Essa soma equivale a quase 3 salários mínimos, valor que pode fazer a diferença no orçamento de muita gente. Com esse dinheiro é possível comprar muita coisa. Por exemplo, uma geladeira duplex ou uma TV de LCD de 32 polegadas. Números que mostram os impactos do cigarro, seja na economia mundial, seja no bolso do consumidor brasileiro. Para falar sobre os reflexos do cigarro nas finanças do país, o salto para o futuro foi ouvir a economista Márcia Pinto. É hora do contexto. São custos, né, relacionados à assistência médica, assistência à saúde, das doenças tabaco relacionadas. Então isso tem um impacto muito grande sobre o sistema de saúde. No caso do Brasil, o Sistema Único de Saúde, que é o sistema público, né, responsável por uma grande parte do atendimento à população, e também o sistema privado, né, que inclui planos de saúde, seguros de saúde. A partir do momento que se trata doenças tabaco relacionadas, que são mais de 50 doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma série de procedimentos e insumos de saúde são necessários para tratar essas doenças crônicas, como câncer de pulmão, câncer de esôfago, de laringe, as doenças do coração, as doenças cerebrovasculares, como acidente vascular cerebral, e as doenças pulmonares. Nós temos custos para 2005 somente de internações para o SUS e alguns procedimentos relacionados à quimioterapia de aproximadamente 340 milhões de reais. Tá? Na minha opinião, esses custos estão subestimados. Essa é só a ponta do iceberg. Ainda tem muita análise que a gente tem que fazer, muitos métodos ainda que o Brasil tem que desenvolver para mostrar o verdadeiro custo do tabagismo para o país, né, para o sistema de saúde e para a sociedade. Nós temos também uma estimativa que foi feita por um pesquisador da UFRJ, que ele faz uma comparação entre quanto custa, por exemplo, tratar uma doença cardíaca atribuível ao fumo e quanto custaria você fazer a prevenção como? Através do tratamento do fumante. Dá uma diferença de 30 vezes. É 30 vezes mais caro você tratar a doença do que tratar um fumante para ele parar de fumar. Aqui no Brasil nós temos muitas empresas, né? Nós temos duas grandes, que são as principais, né? Que tem marcas muito conhecidas no mercado, mas tem várias outras empresas, mais de 15 empresas, que têm registro na Receita Federal. Né? Então essas empresas também operam no mercado. Né? Nós temos também algumas empresas que são ilegais, que produzem cigarros falsificados. Elas podem ser ilegais por produzirem cigarros falsificados ou por sonegarem impostos, não estarem quites com a Receita. Então esse é um problema muito sério hoje no Brasil, né? O mercado ilegal de cigarros. Nós consideramos o mercado ilegal como um problema de saúde pública, porque
São cigarros muito mais baratos do que nós vemos no mercado oficial, né? Aqui no Rio de Janeiro, se a gente percorrer alguns bairros, no centro da cidade a gente pode ver cigarros vendidos a R$1, a R$1,50, é muito barato. Cigarro no Brasil é muito barato. E o que isso gera? Qual é a consequência disso? Um acesso maior a esses produtos pela população e principalmente pela população de baixa renda, crianças e jovens, que começam a fumar muito cedo porque é muito acessível. Quer saber mais sobre o tabagismo? Então navegue pela página da Associação de Controle do Tabagismo no Brasil, a ACTBR. O endereço é www.actbr.org.br. Lá no site da CTBR estão disponíveis informações sobre legislação, materiais de pesquisa e notícias atualizadas sobre o combate ao fumo no Brasil. Visite. E no próximo bloco, vamos conhecer um projeto criado pelo Instituto do Câncer, o INCA, voltado para a educação e para a promoção da saúde. Salto para o futuro, volta já. Estamos de volta. No programa de ontem, a gente foi a Petrópolis conhecer a escola João Kopke, uma das 2.000 instituições de ensino no Brasil que trabalham com o programa Saber Saúde. E hoje a gente vai conhecer melhor o programa, criado pelo Instituto Nacional do Câncer para a formação de profissionais de educação e de jovens estudantes. No final da década de 80, o Instituto Nacional do Câncer criou um programa voltado para as escolas, o Saber Saúde. O programa Saber Saúde ele é uma maneira lúdica da gente estar trabalhando nas escolas, abordando os fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. A gente fala de tabaco, álcool, a questão do sedentarismo, estimulando a atividade física, alimentação saudável. Então, uma preocupação que a gente tem de falar das radiações ionizantes, com a questão do sol. A gente fala sobre as doenças crônicas, né? Estimulando práticas que a pessoa possa evitá-lo ao longo dos anos. Em mais de 2 décadas, o Saber Saúde já passou por cerca de 2.000 escolas em todo o país. O programa ele é por demanda. Então, assim, é como se fosse uma propaganda boca a boca. Então, a escola se interessa, procura a Secretaria Municipal de Saúde e é prevista uma capacitação. Nessa capacitação, a gente pede que todos os professores estejam envolvidos. A preocupação com a saúde é uma obrigação de toda a escola. Então, o professor de português, matemática, inglês tem que estar envolvido nisso. Então, a gente faz uma capacitação de pelo menos 8 horas, mostrando como é que o material foi desenvolvido, a história, porque a importância de você abordar isso com as crianças, com os adolescentes. É um material que ele é adaptável a toda a faixa etária. Então, ele pode ser reproduzido pela escola de maneira multidisciplinar, ou seja, em todas as matérias, e interdisciplinar, que as matérias estejam se cruzando, né, falando de promoção da saúde, falando dos fatores de risco e como você deve evitá-los. Olha o que vocês já descobriram aqui nessa propaganda para chamar a atenção, não é, das pessoas para comprarem um cigarro. Olha só, nós não estamos fazendo campanha aqui contra os fumantes, contra a pessoa que fuma, não é? Nós estamos fazendo campanha contra o tabaco. Eu vou colocar até outros cartazes aqui no quadro que vocês mesmos trouxeram. Segundo dados do próprio INCA, o tabagismo é uma doença que em 90% dos casos tem início ainda na juventude. Um índice que reforça a importância das discussões sobre o tabagismo na escola. Então é importante que a gente trabalhe com essa faixa etária e essa faixa etária está dentro da escola. Então por isso que o programa foi pensado para dentro da escola. O tabagismo é o carro-chefe, né? A gente está no Instituto Nacional do Câncer, a gente está dentro da coordenação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, então a gente tem ele como mola mestre. E Andréia faz questão de destacar o papel do professor. Então o professor ele é capacitado para ele trabalhar com o programa de maneira coerente e que ele se enxergue como agente de mudança de comportamento. Porque não adianta nada o professor falar do problema do tabagismo, falar das mortes relacionadas, falar das doenças de tabaco relacionadas e ele ser um fumante e não esteja envolvido numa cadeia de ações. Então a gente busca uma mudança do professor, de comportamento do professor, que é um grande modelo de comportamento, e no futuro a mudança de vida do aluno e daquela comunidade que está cercando a escola.
As discussões sobre o tabagismo também estão presentes na universidade. É o projeto Fala Sério, que nasceu de uma parceria do INCA com a Aliança de Controle do Tabagismo no Brasil. E a gente mostra uma das ações realizadas pelo projeto, um debate com alunos da PUC do Rio de Janeiro sobre o filme Fumando Espero, da cineasta Adriana Dutra, documentário que a gente conheceu no programa de ontem. Vamos saber como foi esse evento? O projeto Fala Sério surgiu como parte das mobilizações para o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que acontece todo 29 de agosto. A expressão, comum no vocabulário de muitos jovens, deu nome ao projeto. O objetivo é alertar estudantes universitários para os riscos do fumo. A primeira ação do Fala Sério aconteceu em 2009, na PUC do Rio de Janeiro. A programação contou com a exibição do filme Fumando Espero, que fala sobre o processo vivido pela cineasta Adriana Dutra para parar de fumar. Depois da sessão, um debate buscou esclarecer as dúvidas dos estudantes. Nós ainda somos influenciados, sim, por marketings indiretos, né, por ações da indústria que ainda fazem de uma maneira muito subliminar, mas que nós ainda continuamos sendo vítimas. Sei lá, acho que esse é o início da nossa discussão. Estou aqui à disposição para responder perguntas para vocês. E estou sem fumar, tá? Então já sei que vão me perguntar. Não estou fumando, por isso que eu estou mais gordinho. Além da diretora, a conversa contou com a participação dos professores do Departamento de Artes e Design da PUC Rio, Gamba Júnior e Rejane Spitz. A geração de vocês já entende algumas coisas que a nossa geração não entendia. A gente não se protegia contra o sol, a gente não sabia de um monte de coisas, né? E a geração de vocês sabe, por exemplo, que cigarro é uma coisa que faz mal, fumar faz mal. A nossa geração não sabia, era iludida, né? As sessões foram gratuitas e abertas ao público. Como você se sente diante dessa vitória e como você se sentiu diante da recaída? Se em algum momento pensou em fazer uma ficção ou você nunca pensou nessa possibilidade de contar essa mesma história, talvez com uma ficção? O que eu gostaria de perguntar mesmo é qual foi de repente, se houve alguma dificuldade na produção do filme para obter essas informações, o depoimento dessas pessoas, se chegou a haver algum tipo de repressão por parte das empresas. Além do Rio de Janeiro, o projeto Fala Sério já esteve em São Paulo e no Rio Grande do Sul com o mesmo objetivo: levar o debate sobre controle do tabagismo aos jovens universitários, um dos principais alvos do marketing da indústria tabagista. Uma jaqueta de couro com a gola levantada, um cigarro no canto da boca. Nos anos 50, essa imagem era a tradução da rebeldia da juventude da época. Mas e hoje? Será que o cigarro ainda traz essa aura de contestação que tinha no passado? A repórter Carla Freire foi ao boêmio bairro da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, saber dos jovens o que eles pensam sobre o hábito de fumar. Acompanhe na reportagem. Acho que o cigarro faz mal para a saúde, você perde a sensibilidade gustatória, você fica com um cheiro caracteristicamente forte. Fumo no final de semana quando eu bebo, às vezes me dá vontade, eu pego e fumo mesmo. E eu sou alérgica a cigarro, isso faz muito mal. O tabaco é a segunda droga mais consumida entre jovens no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. E foi aqui, na Lapa, numa das noites mais agitadas do Rio de Janeiro, que a equipe do Salto para o Futuro veio conversar com alguns jovens sobre o assunto tabagismo. Era sábado e chovia um pouco, mas nada que afastasse os mais animados da badalação. E ali, entre um pingo e outro, conhecemos muitas histórias e opiniões de jovens fumantes e não fumantes. Comecei a fumar acho que com uns 18, 19 anos na faculdade. Depois eu fui fazendo disso um hábito. Também quando eu estava sozinha na rua era como se fosse quase uma companhia. Agora eu estou tentando parar, já não fumo mais todo dia. Só fim de semana, quando eu saio à noite, aí eu sinto vontade de fumar, porque também normalmente tem muita gente fumando em volta. Enquanto para a Fernanda, ver os amigos fumando é um incentivo, para outros o cigarro pode incomodar, e muito. Eu sou triatleta e eu optei por não fumar devido à minha prática, atividade física. Mas você já testou? Já fumei. Por onda, quando estava bebendo com os amigos, fui fumar mas nada que fosse mais adiante, não.
Juan é o único não fumante da mesa. Carolina diz que consome 2 maços, de segunda a sexta. Mas quando chega o fim de semana... 10 maços. A bebida faz aumentar, assim, o consumo do cigarro. E a amiga concorda. Só fumo quando bebo. Tomei o gole de cerveja, tenho cigarro. Eu fumo porque eu gosto. Às vezes eu tento parar, mas não consigo. Porque todo mundo sabe que faz mal. Eu sou um profissional da saúde. E eu sei que faz mal. Às vezes eu tento, pela teoria, parar, mas não consigo. Com tantas histórias, fechamos a noite com a polêmica pergunta: e as leis de restrição ao fumo, o que acham? Eu acho que as leis das restrições são inconvenientes, são chatas. Porque proíbe você de fumar em certos lugares. E antigamente não era assim. Eu acho que são certas, que ninguém é obrigado a fumar junto com a gente. Acho que a lei tem que privilegiar o outro, mas não pode também desprivilegiar a pessoa que fuma simplesmente por causa do seu vício. Se o cara quiser fumar, ele pode ter o espaço dele, mas ninguém é obrigado a sentir o cheiro de cigarro do outro, não. Eu sou a favor. A gente lembra que sexta-feira é dia de você participar aqui do Salto. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário sobre tabagismo, mande um e-mail para a gente. Escreva para salto@mec.gov.br ou, se preferir, ligue para a gente durante o programa ao vivo na sexta-feira. O telefone você já sabe, 0800 282 6757. E agora vamos a mais um intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, veja uma entrevista com o designer e professor da PUC do Rio de Janeiro, Gamba Júnior. Apesar de ser muito polêmico o uso dessas imagens, e a gente tem tido todo o esforço diante da mídia de esclarecer qual o papel científico do uso dessas imagens tão negativas no maço, apesar das polêmicas que elas geram na mídia, na recepção do público, o que a gente percebe nas pesquisas é que o público, e o fumante especialmente, apoia muito o uso da imagem. A gente volta já com o Salto para o Futuro. Estamos de volta com o Salto para o Futuro, no segundo programa da série sobre tabagismo. Mais informação e menos glamour. Desde 2001, as embalagens dos maços de cigarro no Brasil vêm acompanhadas de advertências sanitárias sobre os riscos para a saúde do fumante. E se você acha as imagens chocantes, bem, a intenção é essa mesmo. Uma pesquisa realizada pelo INCA em 2009 aponta que 48% dos fumantes brasileiros ficaram propensos a largar o vício depois de olharem as advertências. A repórter Camila Nin foi entrevistar o professor do Departamento de Artes e Design da PUC do Rio de Janeiro, Gamba Júnior, para falar sobre a utilização das imagens como uma das estratégias de combate ao tabagismo. Hoje as embalagens dos cigarros trazem imagens que mostram claramente os riscos que o tabaco oferece à saúde. Você integra a equipe que desenvolveu as atuais advertências sanitárias. Como surgiu essa proposta? Existem ações similares em outros países? Na verdade, o Brasil é o segundo país no mundo a usar esse tipo de imagem de advertência. A gente começou a primeira série de imagens em 2001. Em 2003 nós tivemos a segunda série e a proposta desse projeto, da terceira série, que na verdade foi lançada em maio de 2008, foi um convite da Anvisa e do INCA, em 2006, de fazer, na verdade, uma integração com as universidades e produzir, na verdade, uma pesquisa em torno da geração dessas imagens. Então, foi convidado a UF e a UFRJ, nos Centros de Neurofisiologia, e a PUC-Rio foi chamada pelo programa de pesquisa do Departamento de Artes e Design. A professora Regiane Spitz, do Laboratório de Arte Eletrônica, e eu, que coordeno o Laboratório de Design de Histórias. Então, foi uma ação interinstitucional, junto com o INCA e a Anvisa, para gerar tanto a pesquisa de briefing, organização dos temas, determinantes técnicos, produção e avaliação dessas imagens que foram lançadas agora em 2008. Quais os impactos dessa política? Já há estudos que comprovem que a adoção desse tipo de estratégia contribuiu para o combate ao tabagismo? A gente tem acompanhado, desde como as primeiras imagens foram em 2001, a gente tem estudos feitos pelo Datafolha junto ao
ao Disque Pare de Fumar, que é o número que o INCA trabalha junto, onde as informações são recolhidas. E apesar de ser muito polêmico o uso dessas imagens, e a gente tem tido todo o esforço diante da mídia de esclarecer qual o papel científico do uso dessas imagens tão negativas no maço, apesar das polêmicas que elas geram na mídia, na recepção do público, o que a gente percebe nas pesquisas é que o público, e o fumante especialmente, apoia muito o uso da imagem. Ele acredita a imagem um papel de informação, de alerta sobre o uso daquele conteúdo e, historicamente, culturalmente, como ele vem mudando o lugar do objeto, do maço de cigarro na cultura do Brasil, que já usa essas imagens há tanto tempo, né? Esse é um tema delicado. Muitas pessoas alegam ficar chocadas com as imagens estampadas nos maços. Por que foi tomada a decisão de colocar essas imagens nas embalagens? Resumidamente, a gente pode falar que há dois tipos de abordagens possíveis, né? Uma abordagem de cunho mais positiva, onde você valoriza os benefícios da cessação do uso do cigarro, e o que a gente chama de uma abordagem negativa, ou com foco nos aspectos negativos, que seria você mostrar o que você tem de prejuízo em relação ao uso do cigarro. Essas seriam as duas vertentes. Geralmente, nas peças voltadas para o adicto, para o fumante em geral, como cartazes, cartilhas, você acaba trabalhando as mensagens positivas, porque elas talvez tenham um resultado melhor junto ao dependente, né? Mas a imagem de advertência no maço de cigarro é um caso de um tipo de veiculação muito específica, porque além de informar, ela também tem um outro papel que é desglamorizar o objeto, retirar desse objeto que culturalmente foi dado um valor de consumo, um valor agregado de identidade, de consumo, ele ser desglamorizado através da veiculação, junto com todo o design da embalagem, o marketing voltado para logo, para as cores, uma imagem que na verdade tem um cunho muito negativo. Então o que a gente sempre tenta explicar é que não é que todas as campanhas, ou seja, toda a mensagem em relação ao dependente tem que ser negativa. É especificamente no caso do maço, que tem um papel que o maço ele funciona quase como a gente chama de um objeto crachá, né, que a pessoa leva junto consigo, e durante até os anos 80, anos 90, a gente vê que ele tinha um papel de identificação de personalidade, né? É muito interessante a gente pensar que quase nenhum produto conseguiu um nível de segmentação e de identificação do público como o cigarro. Você tinha segmentação de marcas tão grandes que o indivíduo não conseguia comprar outra marca ou usar outra marca se no bar, aonde ele fosse comprar, não tinha aquela marca que atrelava ele ou a esportes radicais, ou a um consumo intelectual, ou uma pessoa que era ligada às áreas artísticas. Então tinha uma segmentação muito grande que permitia a pessoa se identificar com o grupo e com o uso do cigarro. Então o esforço de retirar o que a cultura colocou em cima do cigarro, o glamour do cinema mostrando os atores, as atrizes fumando, o uso da publicidade durante muito tempo voltado para esse produto, tem um foco específico essas imagens nessa desconstrução da imagem positiva do objeto. E como ele é invólucro da droga, ali e no display de ponto de venda, essas imagens de advertência têm um papel informativo, mas também de desconstrução do papel do objeto na cultura. Alguns estudos indicam que a maioria dos adultos fumantes teve o primeiro contato com o cigarro entre os 11 e 17 anos, ou seja, muito jovem. A indústria do tabaco não é de hoje, mira esse público. O design dos maços é bastante arrojado, por exemplo, há alguns que parecem com objetos como um porta-batom. Essa forma de apresentação do produto é eficaz para atrair esses jovens? É assim, a embalagem e o marketing feito no objeto, ele é muito eficaz como qualquer produto, né? Para você atrair o consumo do jovem. E os dados mostram, a Organização Mundial de Saúde, os dados do Banco Mundial mostram que, de fato, 90% das pessoas que começam a fumar começam antes dos 18 anos. Então, a indústria sabe disso e os documentos da indústria mostram uma ação de marketing voltado para o jovem antes dessa faixa etária e antes da conscientização mais clara dos malefícios do uso do tabaco. Então é o momento certo de você gerar a dependência química e a dependência também do hábito do uso, porque depois, quando a reflexão vier, você já está inserido dentro de um contexto de consumo da droga e de dependência química, né? Essa faixa da população ainda é muito afetada pela indústria do tabaco, que criou outras estratégias depois da restrição à publicidade nos grandes veículos de comunicação. Que outras estratégias podem ser utilizadas para desglamorizar o cigarro? Bom, a gente tem alguns projetos de tentar
padronizar ou normatizar as embalagens, de que de fato ela não tenha veiculação de marketing, publicidade na embalagem e que ela funcione com selos e discriminações pelo Ministério da Saúde e por uma fiscalização da Anvisa, que a gente consiga tratar essa embalagem de uma forma mais neutra, como deve ser tratado um produto que não é inócuo para o uso, né? Então isso já seria uma das medidas. O INCA vem atuando muito também em uma outra frente que eu acho que é da informação, né? Levar às escolas, ao jovem, uma ação continuada, porque a gente sabe que nenhum processo de instauração de conscientização acontece de uma hora para outra ou é de forma definitiva. Então, além dessas ações que envolvem medidas legais, a gente precisa ter um processo permanente e educacional, né, de reflexão e de recolocação do problema do tabagismo. Em alguns países está em estudo a padronização das embalagens dos cigarros. Seriam todas iguais e a única diferença seria o nome da marca. Como você avalia essa proposta e em que medida, se adotada, ela pode evitar que consumidores mais jovens se sintam atraídos por esse produto? Bom, com certeza a padronização da embalagem retira dela o apelo visual que a gente já conhece na área de marketing e publicidade, que poderia dar a esse objeto um outro tipo de atrativo. Ela não pode ser uma ação única, né? Ela não vai resolver sozinho o problema da atração do adolescente ou do jovem pela droga, mas ela é uma primeira ação, pelo menos, de movimento de conscientização cultural em relação ao objeto, ao papel dele, à posição dele dentro do mercado. Você participou de uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz com o objetivo de verificar a motivação das pessoas para deixar de fumar. O que esse estudo revelou sobre os jovens fumantes? Bom, essa pesquisa foi uma parceria da Fiocruz aqui com a PUC-Rio. É uma pesquisa coordenada pelo pesquisador André Sclo, onde ele fez, como projeto de pesquisa, a testagem de 2 estações do metrô com 2 tipos de campanhas distintas. Numa estação a gente veiculou campanhas positivas, a gente colocou frases positivas, imagens positivas, e a outra estação toda montada com frases e imagens negativas em relação ao uso do cigarro. E nelas havia um telefone, tentando estimular o usuário para ligar, que é o disco que para de fumar. E depois ele conseguiu avaliar o índice de ligações nessas 2 estações e tentar comparar o estímulo causado para o dependente em relação à mensagem positiva e à mensagem negativa. E os resultados mostraram que houve um índice maior de retorno a partir daquelas imagens positivas, né? Especificamente sobre o jovem, essa pesquisa revelou alguma coisa? A gente foi buscando estratificações em relação a várias pesquisas, né? A gente ainda não tem, nesse caso, uma resposta estratificada em relação a gênero e faixa etária. Mas a gente já consegue perceber no índice total que o jovem também está dentro desse escopo de comportamento de maior estímulo diante da mensagem positiva. Quando uma campanha sobre os riscos do tabagismo pode ser considerada positiva ou negativa? Bom, é isso que a gente falou, né? Positivo ou negativo é sempre lembrar que não tem nenhum juízo de valor. Ela é apenas uma divisão, sob o ponto de vista comunicacional, para analisar o tipo de mensagem que se está veiculando. Como eu disse, positivo valoriza os benefícios da cessação e negativo valoriza os malefícios do uso. Então, por isso que a gente chama de negativo e positivo, né? Embora vários focos de informação, onde o extrato de consumo é mais complexo, você vai poder observar hibridismos, né? Onde você mencione tanto uma coisa como outra, dependendo da cartilha, do documento que você está gerando, né? Mas a gente poderia ter um pouco essas 2 visões do positivo e negativo. E uma coisa que a gente percebe que a resposta em relação ao negativo, por vezes vinha de um incômodo das pessoas e da mídia, de uma forma geral, de ter que conviver com essas imagens, né? E a gente também tem montado uma reflexão teórica para defender o papel disso na sociedade como um todo, né? Pensar morte, doença, isso precisa ser pensado com uma lucidez de enfrentamento. A gente não pode colocar essas coisas para baixo do tapete porque elas são feias de serem vistas, né? Os problemas estão aí, acontecem, e em algumas situações ela é uma informação bem-vinda, né? Ainda pensando nesses 2 modelos, o positivo e o negativo, qual é o mais eficaz? A gente, como falei, não tem um modelo mais eficaz, né? O conjunto de todas as ações, estudos que acompanham a recepção dessas veiculações, das especificidades dos veículos, as especificidades das segmentações. Para você imaginar, por exemplo, um país como o nosso, qualquer campanha ou qualquer imagem de advertência tem um público muito diversificado culturalmente, sobre gênero, sobre faixa etária. Então os estudos têm que acompanhar isso de perto. E a palavra eficaz, a gente sempre coloca um alerta nela sob o ponto de vista da comunicação.
informação, né? Porque às vezes a cobrança, tanto da própria indústria em relação às imagens que são veiculadas ou dos órgãos que estão avaliando essas imagens, é de uma noção de eficácia que talvez caiba a outro tipo de objeto e outro tipo de observação. Comunicação não se trata assim, né? Linguagem, ele tem que ter um trabalho processual de acompanhamento, às vezes um fato cultural, por exemplo, uma polêmica em torno do aborto, como nós tivemos na última eleição, um dado estatístico qualquer que surja na mídia, um acontecimento jornalístico, pode mudar totalmente a recepção de uma imagem, de uma campanha e redirecionar a leitura dela. Então, duas coisas que a gente põe em contraponto a essa noção de eficácia. A primeira é o rigor científico prévio, ou seja, a gente pode acompanhar com rigor os parâmetros que você está querendo fazer com aquela imagem, e depois a processualidade, nada está acabado, né? Uma imagem que você lança no mercado para leitura, ela depois tem que ser acompanhada, porque ela pode sofrer movimentos e direções muito improváveis, o que não estavam pensado no desenho inicial do teu projeto, né? Então, eficácia, a gente pode pensar assim nela, ela é um objetivo, mas desde que não vista de forma rígida e dura como um mecanismo que você consiga precisar antes e depois com características muito limitadas, né?